Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo o secretário municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Diamantina, Emerson Salles Pereira. Agradecendo a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, programa já disponível na nossa plataforma no YouTube. Emerson, eu estou vendo você muito seguro nas questões que a gente está debatendo aqui, muitos temas, algumas questões muito técnicas. Como é que você chegou nessa área ambiental? Você já trabalhava com isso antes? Fala um pouquinho de você. Sim. Bom, Marconi, a minha história, eu venho da iniciativa privada, né? Lá em idos de 2011, eu retornei a Diamantina e aí eu ingressei lá na AMAGE, né? Na Associação dos Municípios do Alto de Jequitinhonha. Eu trabalhei lá por 11 anos, né? Então, assim, eu atuei muito aqui nos 23 municípios que compõem a microrregião do Alto de Jequitinhonha. E Diamantina, eu sempre atendi Diamantina, né? Na zona rural, alguns serviços, muitos projetos aqui, né, no município. A gente trabalhou indiretamente nas regularizações, né, nos levantamentos, né, em alguns projetos. E a partir disso aí a gente veio tendo esse contato aí, né, com os municípios, com a gestão pública, né, e principalmente aí nessa parte de saneamento, né, que é uma área, né, até uma área de formação um pouco nova, né, a engenharia ambiental, né, que ela é promissora ali, ela vem um pouco ali da engenharia sanitária, mas a gente vem formando, né, nesse caminho público, né, a partir aí, né, dessa oportunidade que a gente teve lá, né, na Associação dos Municípios, que hoje é o Sim Jequitinhonha. Ótimo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Agora, vamos falar aqui da Secretaria, ela anunciou recentemente, né, ações para ampliar a coleta seletiva. E isso é muito importante. Quando a gente fala de questão ambiental, coleta seletiva é muito importante. Como é que isso está sendo implantado, essas novas alternativas? Quais os distritos, né, vão ser atendidos? Como é que está isso? Sim. A gente fala coleta seletiva, mas é importante a gente falar que a gente está falando de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Né? Então, dentro de um município, lixo, popularmente chamado lixo. Mas é importante a gente explicar que dentro desse sistema de gerenciamento, a gente tem vários resíduos, né? O lixo que são gerados que o lixo é um material que foi utilizado pelo indivíduo que depois do uso ele foi julgado inservível, né? Então, o resíduo já é aquele material que foi separado e que vai ser incluído, né, em um novo ciclo produtivo, né? E Diamantina é um município que ele tem um potencial de resíduo muito elevado, né? Então, assim, a gente percebe, né, nos sistemas de triagem que a gente tem, as associações, né, o potencial que o município tem em relação à reciclagem, né? E a gente precisa trazer isso para o conhecimento da população, porque não adianta a gente fazer o projeto, mas não tiver a participação, né, da população, né, em relação a essa separação, a disposição do resíduo no horário correto, né? Então, basicamente, hoje, em relação ao sistema de gerenciamento, a gente quer trabalhar lá desde a origem, que é a educação ambiental, né? Então, a gente já está trabalhando com 3 projetos distintos, né, em relação à educação ambiental na sede e alguns distritos do município. O município é muito grande, então a gente vai começar com a sede e alguns municípios que vai ser distritos, que vai ser o projeto piloto, né, a princípio, depois a gente ampliar, né, a educação ambiental, que é explicar como que vai ser feita essa coleta seletiva, né, e trabalhar a origem, né, nas escolas ali, com os adolescentes, com as crianças, porque a gente, né, tem que levar esse conhecimento para a gente formar os cidadãos aí com essa consciência ambiental em relação ao gerenciamento de resíduos. E a coleta seletiva, ela é uma outra etapa do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, né? Então, o projeto que a gente vem trabalhando nele, né, a gente já tem algumas tendências, já tem algumas ações que são realizadas nos municípios, a exemplo, a ACORD, né, que é uma associação de catadores, a ACAD também é uma outra associação, né, que hoje também está atuando no município de Diamantina, e é muito interessante essa dinâmica do gerenciamento de resíduos, porque elas estão locadas em 2 extremidades do município.
né? Então, por questões topográficas, de logística, né, isso é tudo levado em consideração na elaboração de um projeto dessa magnitude. Então, a coleta seletiva é basicamente para a gente fomentar o produto, a matéria-prima, o lixo, né, que posterior aí a essa separação ele vai, né, é um resíduo, ele se torna um resíduo, né, diante da separação, para a gente potencializar a nossa separação e comercialização de materiais e evitar com que esse material ele vá para a disposição lá no lixão, né, nessa área de disposição de resíduos sólidos, que também é uma área-alvo, né, de ação que a gente pretende fazer, que é um plano de encerramento em relação a esse aterro, né, esse aterro que a gente está atualmente dispondo resíduos sólidos urbanos, né. Essas associações a gente também tem como projeto algumas ampliações, né, alguns melhoramentos estruturais em relação a esses galpões, porque a gente percebe até de algumas experiências de outros municípios, né, a eficiência e eficácia em relação a galpões distribuídos no município, né? Você potencializa, né, a questão da logística, facilita, né? Então, assim, a princípio a gente está com essa dinâmica de potencializar as estruturas físicas dos galpões, principalmente das associações, consequentemente aumentando o fluxo de separação de resíduos, né, inserindo essas pessoas que talvez que são efetivamente catadores em um ambiente satisfatório, um ambiente com salubridade de trabalho, reduzindo o resíduo também que está sendo aterrado e, de uma certa forma, atraindo divisa para o município no ICMS ecológico, né? Porque aí a gente já tem possibilidade, né, de enquadrar esses sistemas aí, né, com a separação de material no eixo lá, resíduos sólidos. Diante a essa dinâmica também, conforme eu falei, a gente também tem um projeto de implantação de um pequeno ponto de entrega voluntária de resíduos especiais, né? Pilhas, lâmpadas, baterias, eletroeletrônicos, que tem uma geração muito elevada no município de Diamantina, né? Então a gente já tem um projeto, já está em andamento, a empresa que já vai coletar esse material, né, para o município a custo zero, né? Ele já vai, a gente já está né, fazendo a parte burocrática para a gente trazer isso para o anseio aí da sociedade, né? Então, o gerenciamento de resíduos sólidos, quando eu digo a participação da população, é porque a gente, né, a gente precisa desse retorno em relação às práticas e alternativas que a gente propõe, né? Então, assim, até a Semana do Meio Ambiente, eu dizia anteriormente, a gente vai trabalhar muito essa questão da conscientização, né, na população de Diamantina. É trazer, né, as questões ambientais, do gerenciamento, né, o desenvolvimento sustentável, né, para o diálogo popular da população. Você já tocou 2 vezes no assunto, que eu vou voltar nele aqui de novo, porque agora você usou um termo de encerramento. A gente vai fechar o lixão? O que acontece? Os municípios, né, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, têm prazos, né, para encerramento dos aterros, né, os lixões, né, porque infelizmente a gente tem 2 categorias de disposição em solo de resíduo, né, o lixão, que é uma forma inadequada, né, e os aterros sanitários, né, que conforme a população você pode ter um aterro sanitário de pequeno porte e um aterro sanitário conforme a sua população, maior que 15 mil habitantes, aí já tem um enquadramento ali como sendo, né, um aterro sanitário, né. O município de Diamantina hoje ele conta com um programa, né, uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal, onde está sendo feito um diagnóstico em bloco para a implantação de um aterro sanitário regionalizado, né. Esse aterro é justamente para a gente conseguir encaminhar esse resíduo lá para, né, essa disposição adequada, né, com menos impacto, né, tem toda a impermeabilização de vala, coleta de gás, né, mas até que a gente chegue nesse cenário, a gente precisa de gerenciar a nossa atual disposição de resíduo, né? Então a gente vem trabalhando, então a gente tá com a equipe técnica para a gente estar diagnosticando esse aterro, a forma que ele se encontra, e a gente fazer um planejamento de encerramento do aterro, a gente trabalhar com a forma satisfatória, mas com a previsão de encerramento. Deixa eu entrar em outra área, que é a questão do controle populacional, de cães e gatos. Sim. Nas ruas, no município. Como é que está isso? Sim, o controle, né, a fauna urbana, né, que é o controle populacional aí de cães e gatos, é um desafio, né, para todos os municípios, né,
E Diamantina não é diferente nesse cenário, né? A gente tem uma população, né, de rua, de cães e gatos bem elevada, né? Quando a gente assumiu a secretaria, a gente, né, percebeu, o município ele conta com um centro de castração muito bem equipado, né? A gente, lá a equipe também são 3 profissionais, né, que trabalham ali no controle populacional, nas castrações e microchipagem desses animais, né? Então o cidadão, ele, né, ele precisa de fazer a castração, ele vai lá, faz um cadastro, depois ele leva esse animal lá até o centro de castração, que ele vai receber ali o serviço, né, nesse centro de castração. O município também conta com castra móvel, né, porque com a extensão territorial fica muito difícil, né, com as extremidades do município, fazer esse deslocamento, né, para alguns cidadãos. Então, um dos programas é a gente fazer aí, né, a castração itinerante, né, o município, né, ele tem esse castramóvel, ele faz parte também do Sinjequitione, que conta também com outro castramóvel, e a gente está formatando esse processo para a gente conseguir acessar, né, essa política pública nos bairros do município e também nos distritos e algumas comunidades, né, a gente levar esse serviço, né, até as comunidades para a gente conseguir fazer, né, esse controle. Só que esse serviço ele precisa de ter outros serviços estruturantes, né, a conscientização, né, o entendimento em relação aos maus tratos, as feiras, né, de adoção. E a gente tem trabalhado muito com os parceiros, as associações que já lidam, né, com esse trabalho já, né, com as castrações, com a conscientização. Então a gente está tentando trazer todo mundo, né, para a gente ter um mesmo norte em relação às ações, para não ficar fazendo a ação isolada e separada, né? Então, assim, a gente tem trabalhado muito nessa dinâmica, né, de verificar quem são as potencialidades ali, as associações, as instituições, e trazer ali para a gente fazer essas parcerias, né, com o objetivo único de fazer um serviço de eficiência, né, para a população e acessar a todos. Ô Emerson, talvez nos últimos anos tenha sido a área, né, a pasta que mais tenha tido sucesso em questão educativa. A nova geração tem uma consciência ambiental, assim, com resultados grandiosos para as próximas gerações, e eu vejo isso muito importante. Gostaria muito da gente continuar esse bate-papo, a gente está em cima da hora, né? Falar inclusive dessa questão da educação ambiental em escolas e tal, mas a gente vai ter outras oportunidades. Desde já eu agradeço, né, por ter vindo, por aceitar o nosso convite e trazer um tema tão caro aqui, que é para todos nós, que é para toda a comunidade. Seja sempre muito bem-vindo e sucesso para você na pasta. Obrigado, a gente agradece, né, a toda a equipe ali da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, né, pela oportunidade de nos apresentar, e no momento, né, nas próximas oportunidades, a gente, né, vem para a gente conversar. Acho que são muitos assuntos e é extremamente importante a gente estar conversando com a população em relação aos nossos desafios para que consigamos resolvê-los, né, conjuntamente. Muito obrigado. A gente que agradece. Emerson Salles Pereira, secretário municipal de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Diamantina. Quero agradecer a você a audiência e a companhia. Amanhã estaremos de volta com mais um Painel Livre. Boa noite.